A gestão do território, os planeamentos e, nomeadamente, nas áreas urbanas, e olhando aqui para o Plano de Ação Regional Lisboa 2014, eu fui passando as páginas e questões agrárias, agrícolas, não consegui encontrar, se calhar tenho que continuar a consultar o documento. Temos também, e eu tenho outras coisas em comum com estas duas pessoas, é que este verão estivemos a editar um livro que podem encontrar no site do colégio, e foi o nosso trabalho de férias de verão. E com a doutora Rosário Oliveira, que será outra oradora hoje deste tema. E, last but not least, temos o presidente da CCDR de Lisboa e Val do Tejo, como interveniente convidado no figurino destes seminários, mas que fará um pouco a coordenação deste seminário e depois do debate que se seguirá. Está de acordo? Perfeitamente. Muito obrigada, e agora começava. Se quer passar bem, Não queres ir para aqui? é para passar o... Não queres ir para aqui? Eu É. assim. São importantes pessoas outras falar. Querem vir para aqui? Não querem vir para aqui. Nós, eu, pelo menos, Não querem sim, vir não, para vamos, aqui. vamos. Só tenho aqui uma coisa duvidosa, o resto é tudo. Já aqui para a primeira mão. Ora bem, boa tarde. Vamos entrar aqui numa conversa. Há pouco a professora Sara Márcia dizia que estava a ver ali o plano e não havia nada sobre as questões agrícolas. Eu costumo dizer que, infelizmente, quando o planeamento está muito centrado nas cidades, historicamente, nas cidades e nos urbanos, que têm uma visão do território de que o que não é cidade é paisagem. Qualquer coisa que anda por aí. E, portanto, os próprios instrumentos de gestão territorial dão a esta matéria alguma importância no campo dos princípios, mas depois nas ações práticas deixam muito a desejar. E como o tema é a expansão das áreas urbanas e a regressão das áreas agrícolas, vale a pena dizer duas ou três coisas de introdução. Até porque estamos aqui num colégio que se chama Food, Farming and Forestry. A questão da alimentação é nuclear nas preocupações do colégio e naquilo com que nós estamos a falar. Ou seja, tudo quanto for dito aqui é na perspectiva de conseguirmos programar, organizar políticas de alimentação e não exclusivamente de agricultura. Primeira nota é que o território é um produto humano e é uma expressão dos poderes que o definem e que o organizam. Sempre foi assim. Portanto, o território a natureza está lá, mas é uma natureza dominada e comporta-se o território na sua evolução, na sua história, no aproveitamento das suas potencialidades, de acordo com o tipo de poder que se exerce. E isto
quando nós analisamos a evolução e a organização do território num ciclo temporal mais largo, percebe-se isso muito claramente. A segunda nota, já acabei de dizer, é que o planeamento alimentar, que é aqui, no fundo, está subjacente a estas conversas, não se resume à produção e distribuição de alimentos. É uma questão de coesão social, mas também de coesão territorial. E os acontecimentos deste verão, relativamente aos incêndios, mostram que há aqui um problema de coesão territorial e de organização territorial que agora nos levanta um desafio, um conjunto de desafios para os quais não temos respostas no dia. Porque aquilo que se, digamos, que se estragou com os incêndios, do ponto de vista físico, em termos da destruição física, mas também naquilo que afetou as populações, não são reconstruídas. Ou seja, a situação pós-incêndios não vai ser, em termos de reconstrução, a reposição da realidade que lá estava antes dos incêndios. Essa é a coisa que se sabe, não temos ainda uma resposta clara de saber como é que isso vai fazer. Mas se as zonas que já eram socialmente deprimidas agora o ficam mais, não há dinâmicas sociais, não há dinâmicas económicas, não há dinâmicas de gestão de recursos que possam inverter um processo de aumento de desertificação de grande parte do interior. Portanto, isto tem a ver com o ordenamento do território, tem a ver com o planeamento alimentar, no que ele comporta de importante na questão da coesão social e da coesão territorial. Portanto, há aqui um exercício de reflexão, que é também o trabalho do colégio, em termos de instituição da universidade, de refletir sobre uma realidade do mundo em mudança e de uma situação em mudança, tendo em conta o conjunto de problemas que nós temos pela frente e numa escala de sociedade e de economia muito aberta, que, portanto, tem riscos de funcionamento numa situação de crise. Quer de crise energética, quer de crise imposta pelas alterações climáticas, quer até de crises por alteração de algumas circunstâncias políticas que podem acontecer no curto ou médio prazo. Relativamente à área metropolitana de Lisboa, cerca de 3.000 km², corresponde a 3,3% do território nacional, e uma população de 2,7 milhões de habitantes, ou seja, cerca de 27%, aliás, mais de 27% hoje, da população do país. Quer dizer, temos na área metropolitana cerca de 1/3 da população do país, com tudo o que isso significa em termos de necessidade de abastecimento a todos os níveis, para que esta comunidade de quase 3 milhões de habitantes possa funcionar. E ela funciona à custa de quê? Dos territórios que lhe estão próximos, dos que lhe estão mais distantes e dos que lhe estão longínquos. Sendo certo que as cidades nasceram e cresceram, quase todas, em cima de zonas férteis, por terem a possibilidade de se autoabastecer. E Lisboa cresceu, não só pelo estuário do Tejo, mas porque dispunha na sua vizinhança própria de uma das mais ricas zonas agrícolas do país, em termos de potencialidade de solos, quer na margem norte, no Vale do Tejo e na margem sul. Ora, as cidades que cresceram e se organizaram em zonas de solos férteis, como Beja, por exemplo, também, têm em si uma condição que é perversa. É que o seu crescimento faz-se sobre os solos agrícolas. E a expansão da cidade faz-se sobre os solos que estão disponíveis. Portanto, o crescimento da cidade, neste caso, é um fator digamos, predador da fertilidade dos solos e, portanto, de empobrecimento do potencial de autossubsistência alimentar aqui na região. Mesmo assim, ainda hoje, a área metropolitana tem 60% do solo não é urbanizado, portanto é solo rural, florestal ou agrícola,
E a superfície agrícola corresponde a 37% da superfície total, por restante é floresta ou uso indiferenciado. Portanto, temos aqui ainda um potencial a explorar do ponto de vista do espaço que tem a área metropolitana de Lisboa. Eu vou dar aqui 2 ou 3 notas sobre o Concelho de Sintra. É um concelho que nós na Faculdade de Arquitetura estamos a estudar, entre outras coisas, com atenção, num projeto que tem a colaboração da CCDR, portanto, que é parceira neste projeto de investigação. O Concelho de Sintra, que é um concelho grande em extensão territorial, mas também grande em população, é o segundo ou terceiro concelho do país, neste momento, perto de 400 mil habitantes. Portanto, suponho que só Vila Nova de Gaia que terá mais habitantes, mas deve ser tão próximo. 1/3 do território de Sintra ainda é hoje agrícola e 40% ainda é área florestal. Mas, no período de 81 a 2011, portanto, 30 anos, foram 30 anos de grande crescimento populacional em Sintra. Só na década de 90 o concelho cresceu 100 mil habitantes, portanto, o equivalente à população que Lisboa perdeu. A transferência não foi direta, não se pode tirar essa conclusão do ponto de vista dos fluxos demográficos, mas o valor é esse. A área urbanizada nesses 30 anos foi de 24,39 km². E tendo em atenção que uma grande parte dessa urbanização é uma urbanização densa e concentrada e, portanto, muito menos, digamos, utilizadora de solo do que também uma grande parte, que especialmente na década de 80, foi a da habitação unifamiliar. E, portanto, essa sim, da baixa densidade, muito mais consumidora de solo propriamente, em proporção às de maior densidade. E, nesse período, foram emitidos 1024 alvarás de loteamento, foram constituídos 14.448 lotes e foram, digamos, licenciados nesses alvarás. Alguns não estão construídos, especialmente os dos últimos anos, os da década deste século. Há algumas falhas, mas aquilo que está, digamos, autorizado são 63.702 focos. O que nos dá um pouco a ideia, só no Concelho de Sintra, do que é a pressão urbana sobre o território rural. E da importância que tem, ou da importância que há em que os instrumentos de planeamento territorial e os instrumentos de política e programação, de políticas territoriais e programação do uso do solo tenham em conta que é preciso conciliar esta natural expansão das áreas metropolitanas, especialmente aquelas que têm, como esta, um polo central que é indutor do crescimento da sua periferia, articular isso com a defesa dos solos agrícolas. Não só pela fertilidade, mas também como recurso que neste momento está associado a um outro desafio que as alterações climáticas nos trazem, que é a da necessidade de gerirmos melhor a água como recurso e, portanto, estas duas coisas estão ligadas. O urbanismo hoje já não é, como foi noutros tempos, uma questão de desenhar cidades, de fazer planos de expansão urbana. Há aqui também uma reconfiguração destas questões. Isto leva a introduzir novas preocupações, novos paradigmas que têm que ser reajustados no quadro do ordenamento do território como área metropolitana para salvaguarda dos solos agrícolas que estão
em alguns casos. Agora, menos ameaçados por razões da crise económica, por razões de dinâmicas de mercado. Quer dizer que podemos dizer, mas este movimento de crescimento de urbanização parou. É, ou pode ser, uma circunstância limitada no tempo, nada nos diz do que é que venha a acontecer, sendo certo que a desertificação ou o agravamento de situações de desertificação no interior podem ser um fator que venha a contribuir para uma segunda vaga de pressão sobre as áreas metropolitanas. Ou seja, aqui a recriação de dinâmicas de migração interna que existiram nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80 e que podem vir a surgir no território brasileiro. E, portanto, aqui há que fazer, digamos, responder a estes desafios, aproveitando melhor os usos dos solos agrícolas. Não quer dizer que os solos agrícolas tenham que ser utilizados imediatamente, ou já, pela agricultura, se não for essa uma condição de mercado, mas que têm que ser salvaguardados como um potencial para o futuro. Ou seja, hoje podem ser espaços verdes, podem ser redes de reativação biológica, podem ser corredores ecológicos, podem ser, mas são usos que facilmente são revertíveis e não comprometem, em definitivo, a utilização para fins futuros. Portanto, aquilo que hoje é a criação de redes ecológicas e ambientais pode ser uma forma de salvaguarda desses solos que, por razões de cadastro ou de dimensão, deixaram de ser agricultados, porque a agricultura deixou de ter significado económico e, portanto, houve um abandono por razões de ineficiência económica da exploração agrícola, mas que pode ser reconvertida de outras formas, como fez já noutras regiões do país, por associações de agricultores, por criação de cooperativas, por introdução de novas tecnologias, novas culturas, e novos atores. As alterações climáticas vão impor, no médio prazo, modificações nas culturas tradicionais que temos em Portugal. Já houve nos anos 40, uma experiência mérita de criação de cultivo de algodão. A cana-do-açúcar começou por se cultivar na Sicília, e foi da Sicília para a Ilha da Madeira e da Ilha da Madeira para o Brasil. Portanto, há aqui, digamos, culturas do Sul que vão avançar para o Norte e provavelmente algumas áreas de regadio vão ser afetadas. Há aqui, isto tem a ver com o ordenamento do território, isto tem a ver com a relação entre a conservação do solo agrícola e a expansão urbana. Portanto, a urbanização não é incompatível com a proteção dos solos agrícolas. Não há aqui um conflito de princípios, só há conflito se não houver inteligência. E, na maior parte, é a razão dos conflitos, são quase todos por falta de massa cinzenta. Nós temos hoje uma realidade que importa ter em linha de conta. A urbanização não é incompatível com a proteção e salvaguarda dos solos agrícolas, desde que eles se defendam, desde que se possam coabitar. E esta preocupação que temos hoje não é uma preocupação nova. Eu trago aqui duas citações de dois autores romanos que escreveram sobre a agricultura. Um escreveu antes, um século antes de Cristo, no século anterior a Cristo, no primeiro antes de Cristo, e o outro escreveu 100 anos depois. E podia aqui trazer mais desta época. Um tem a ver com, quando falamos da coesão social e da proteção dos solos agrícolas, dizer aquilo que já se dizia há 2000 anos, que sem agricultores é evidente que não podem subsistir nem se alimentar os mortais.
E aqui uma questão central. Nós precisamos de nos alimentar. E a alimentação pressupõe uma atividade que é da produção dos bens alimentares. Depois podemos discutir como é que eles se produzem, como é que eles se comercializam, onde, como é que eles se transportam. Mas a questão principal é que há uma necessidade de produzir. E para produzir, para além de algumas experiências de hidroponia e outros casos, que não, de chamada agricultura sem solo, mas à escala de uma área metropolitana, como Lisboa, produzir significa ter solo onde essa produção possa fazer. Não é na Serra de Sintra. Não é na Serra de Sintra. E não é por acaso que o Sr. Sebastião José de Carvalho e Melo, o primeiro título de nobreza que ele quis para si foi o de Conde do Eiras. O homem não era parvo. Era a maior extensão de solos agrícolas dos barros, a extensão dos barros de Lisboa, as terras mais férteis do país. Estão lá. E felizmente algumas se conservaram, porque está lá a estação agronómica, a Quinta do Marquês, e apesar de tudo, no Conselho do Eiras ainda se conseguiu conservar alguma coisa. Mas ele foi Conde do Eiras, porque ele sabia que, se calhar fosse Conde de Freixo Espada à Sintra, não teria os rendimentos que ele almejava ter. E o Cícero diz que de todas as ocupações pelas quais o ganho é seguro, nenhuma é melhor do que a agricultura, nenhuma é mais rentável, nenhuma é mais encarcodadora, nenhuma é mais conveniente para um homem livre. Isto faz parte de um texto de propaganda, de um período de propaganda, quer da República, quer no Império, de fazer reverter, retornar à terra muitos dos proprietários de terras agrícolas do Lácio, da região de Roma, que estavam a viver em Roma e tinham abandonado as propriedades. E, portanto, há aqui as Geórgicas do Virgílio vêm no mesmo sentido. Portanto, aqui são textos políticos, diria, de propaganda política para reativar num período em que se que aconteceu uma fome generalizada em Roma e que fez cair a República Romana caiu em razão da fome, da escassez de alimentos e por questões ligadas à posse da terra. Portanto, esta questão não é uma questão nova. E não é nova, eu retomo aqui um texto do século XIV, princípio do século XIV, é a Carta de Povoação da Vila da Maiorca, onde eu nasci, portanto é uma informação, e que diz o seguinte, e isto é uma carta doada pelos frades aos povoadores, para captar gente, para aumentar a população. Havia uma carta que definia um conjunto de regalias e de responsabilidades, mas para atrair a população e para organizar e regular os que lá estavam, dizendo claramente o que é que se podia fazer num sítios e o que é que não se podia fazer noutros. Inclusivamente eu só trago aqui esta nota, mas o texto é mais profundo, porque estabelece aquilo que eram rendas a pagar ao mosteiro em função das culturas. E, portanto, as culturas que o mosteiro privilegiava eram menos carregadas fiscalmente do que aquelas que não seriam tão importantes. Portanto, para conduzir a uma política de produção que tinha a ver com uma lógica de planeamento alimentar. Mas as nações filipinas também não deixaram de olhar para a questão do território e se calhar este texto das ordenações filipinas poderia ser retomado como texto de lei, porque diz que os vereadores que nos Transvaldios e de Charneca, os vereadores das cidades e vilas, farão semear e criar pinhais que para isso, nos locais que para isso forem convenientes. Vamos agora tirar pinhais e falar em eucaliptos.
podem existir nos sítios convenientes. E nos lugares que não forem para pinhais, farão plantados castanheiros, carvalhos e outras árvores que nas ditas terras se possam criar. Portanto, ou seja, um planeamento que tem a ver com a condição ecológica do terreno. O que se pode plantar, ou o que se deve plantar, é aquilo que está de acordo com a realidade ambiental e territorial. Isto é melhor que muitos dos planos de ordenamento que nós temos hoje em vigor. É mais sólido. Só para concluir, que já o tempo vai longo, vou só dar aqui uma pequenina nota, já que falei. O primeiro instrumento de organização, de tentativa de organização da área metropolitana de Lisboa, foi feito em 1964, ordenado pelo engenheiro Miguel Rezende, chamado Plano Diretor da Região de Lisboa. É uma peça interessantíssima, mas tem um importante valor histórico. A prática, depois do que aconteceu, não é sobreponível ao que está ali. Em 1970 também se publicou uma lei de solos, mas só tratou dos solos urbanos e urbanizados. Só isso é que é entendido como solo. A nossa legislação quando fala de solo urbano, não fala de solo agrícola. Isso está remetido para a Reserva Agrícola Nacional, que é para onde se remete estas coisas. A regulamentação urbanística, e eu vou passar isto assim, a primeira vez que a questão dos solos agrícolas foram introduzidas no planeamento foi na revisão do Plano Diretor de Lisboa, o tal plano do engenheiro Miguel Rezende, que com o 25 de Abril ficaram suspensos esses estudos. Eu ainda os conheci através do professor Ribeiro Teles, e é a primeira vez que nesse plano havia uma estratégia de defesa dos solos agrícolas da área metropolitana. Expressa, contida e orientadora desse plano. Mas morreu por ali. A legislação foi sempre tendo esta leitura. A criação da reserva agrícola tinha a ver com esta preocupação de salvaguarda dos solos agrícolas nos processos de expansão urbana, mas as vicissitudes da sua gestão corrente têm deixado algumas dúvidas. A Lei de Bases de Ordenamento do Território define princípios, mas é uma lei de bases que não são concretizáveis, ou seja, não tem eficácia plena de execução direta. E isto estou-me a referir à legislação de 98, e a de 2014 também, aliás, constitui uma regressão, porque valorizar as potencialidades do solo e ficamos por aqui. A Lei de Bases do Ordenamento do Território diz isto. Diz umas coisas, são bonitas, são importantes, mas do ponto de vista da eficácia prática, zero. Uma lei de bases não é um instrumento de execução normativa. É o grande chapéu a partir do qual se devem definir os instrumentos de atuação direta. O mesmo acontece com a nova Lei de Bases do Ambiente, que quer promover a qualidade de vida e o desenvolvimento rural, e isto é música de violino. Não é? E, portanto, quando nós falamos em proteção dos solos agrícolas, ou o avanço da cidade, o urbanizado sobre o solo agrícola, temos que ter em atenção que este solo tem dois significados: o solo urbano e aquilo que nós chamamos de solo rústico. Rústico no sentido provinciano, Zé Povinho e outras coisas mais. E, portanto, quando digo solo urbano, isto tem um peso. Quando digo solo rústico, tem outro. E, portanto, não são entidades jurídicas com a mesma qualificação e com o mesmo tratamento. Bem,
Como é que isto se pode integrar? Ou seja, depois de dizer isto tudo, importa lançar algumas pistas para a reflexão. Como é que isto se pode articular no quadro do ordenamento do território? Como é que isto se pode articular tendo em conta que a autossubsistência alimentar é uma questão de defesa nacional? Nós somos autossuficientes em alguns produtos, mas ainda não somos totalmente autossuficientes em termos nacionais para a nossa capacidade de autoalimentar. Aliás, nós fomos para Ceuta. Dom João I vai para Ceuta. Não foi para dilatar a fé e o Império. Foi porque Ceuta era o grande mercado dos cereais do Norte da África e Portugal estava a sofrer uma escassez alimentar que já vinha atrás do Dom Fernando, que obrigou à publicação da Lei das Semerias no reinado de Dom Fernando e que depois se acentuou e acrescentou no período de Dom João I. A nossa ida para o Norte da África. E depois o Afonso V renova outra vez o avanço sul ao Norte da África, sobre o Alcácer Seguer, sobre todas as fortalezas, todo aquele território que foi ocupado por Dom João V no Norte da África, tinha a ver com o controle e a absorção dos cereais do Norte da África. Aliás, repetindo um processo que os romanos já tinham utilizado quando deram cabo de Cartago. Portanto, vamos aqui. Eu digo só aqui uma, para não perder muito tempo. A assunção do planeamento alimentar como um dos objetivos dos planos de ordenamento do território. Ou seja, os planos não podem ser só planos de edificação, que é a leitura dominante. Felizmente, estas coisas estão a mudar. Estas coisas estão a mudar. Atenção. Há aqui uma nova cultura que está a emergir. E não é estar aqui o engenheiro João Teixeira, que é presidente da CCR, que eu estou a dizer, nós somos, temos um percurso que já vai com... Eu não vou dizer quantas reservas temos. Não, porque eu coro. Pois, se agora eu fico envergonhado, porque depois ainda penso que eu sou mais velho que sou. Mas a CCDR hoje está a fazer um esforço muito grande naquilo que são as suas competências para integrar esta nova, estas preocupações. Aliás, o facto de eu estar aqui digamos, uma prova dessa mudança. Mas não chega. Quer dizer, todos os esforços individuais ou de organizações são bons, mas é preciso assumir isto quase como um desígnio nacional. É transversal aos diferentes domínios, de que não é possível pensar o ordenamento do território sem pensar em planeamento alimentar. E ficava por aqui. Muito obrigada. Rosário. Ok, é para isto que eu já vou falar, não é? Ora então, muito boa tarde a todos. Penso que tivemos aqui uma primeira apresentação que faz um excelente enquadramento ao tema do seminário de hoje, a expansão das áreas urbanas e a regressão das áreas agrícolas, e o caso da área metropolitana de Lisboa. Eu sabia mais ou menos qual era a abordagem que iria ser prosseguida pelo meu colega e reservei-me aqui um pouco o direito de criar quase um subtema. E este subtema tem que ver com uma persistência que já decorre de um conjunto de intervenções, de um conjunto de ações, de um conjunto de abordagens e que me levou, mais uma vez, a trazer aqui algumas evidências e reflexões que
tem a principal função, portanto, de relevar a importância e a premência de uma estratégia de planeamento alimentar para a área metropolitana de Lisboa. Portanto, mais uma vez, não é pelo facto do Sr. Presidente da CCDR estar presente, portanto, isto não se constitui exatamente um recado, não é nada disso. Sabemos, inclusivamente, que o engenheiro João Teixeira é sensível a esta temática, já nos acolheu em maio passado ao Colégio, num primeiro workshop que fizemos, em que participaram muitas entidades da área metropolitana de Lisboa, mas de qualquer maneira, e estando nós aqui no CIUL, portanto no Centro de Informação Urbana, pareceu-me que, recolhendo até novos elementos, que também entretanto vão ficando disponíveis, pareceu-me que era oportuno voltar a persistir nestas evidências e, portanto, acrescentar algumas reflexões. Precisamente porque já temos conversado sobre isto noutros momentos e noutros lugares, eu hoje gostava de começar por aqui colocar 3 esclarecimentos. O primeiro deles é que o planeamento alimentar urbano, neste contexto que aqui estamos hoje, é discutido numa perspectiva de ordenamento do território e prosseguimos, para esta discussão, uma abordagem funcionalista. Penso que isso já foi bastante clarificado na apresentação anterior e é também neste contexto que me irei situar. Também gostava de esclarecer que não iremos falar de hortas urbanas especificamente, mas sim do território capaz de assegurar uma parte do abastecimento alimentar da população metropolitana, que já vimos que tem cerca de 3 milhões de habitantes. Não retiramos aqui nenhuma importância àquelas que são as hortas urbanas que têm vindo também a crescer em espaço e em dinâmica, mas estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de um outro conceito em que as hortas urbanas fazem parte, mas elas representam, do ponto de vista territorial, uma pequena porção do espaço que temos que afetar e planear para responder a estes desígnios. O terceiro esclarecimento é que portanto, vamos procurar evidências, e agora aqui neste caso da minha apresentação em concreto, portanto, evidências de âmbito global, de âmbito nacional, regional, e também como é que estes vários acontecimentos e atualidades podem concorrer aqui para a definição de estratégias de planeamento alimentar que permitam estimular dinâmicas não só regionais, mas também interregionais, intermunicipais e municipais, num quadro de inovação e transição para um modelo territorial que responda aos desafios da pós-contemporaneidade. Enfim, isto é assim um palavrão, salvo seja, mas que quero apenas dizer que já não estamos a discutir estas temáticas na mesma perspectiva que as discutíamos há 5 ou há 10 anos atrás. Estamos aqui perante novas evidências e novas exigências. O último esclarecimento, que não é bem um esclarecimento, e se calhar não me cabe a mim propriamente assumi-lo, mas enfim, penso que a diretora do Colégio F13, a professora Wanda Viegas, aqui presente, me permitirá esta afirmação de que, portanto, o conjunto de entidades que constam do rodapé deste slide se constitui como um grupo de investigação, um grupo de trabalho dedicado às questões das bacias alimentares e do ordenamento do território e, portanto, por força destes vários contributos e de uma visão integrada desta problemática, penso que podemos contribuir positivamente para aquilo que seja a definição de uma estratégia de planeamento alimentar da área metropolitana de Lisboa. Portanto, começando aqui por algumas evidências de âmbito global. Penso que estas evidências derivam deste contexto e esta é de facto a primeira evidência que não é de todo novidade para ninguém, mas é perante esta inversão da distribuição da população a nível mundial que assistimos na primeira década do século XXI, que decorrem depois de todas estas problemáticas, ou seja, aquilo que nos anos 50 do século XX correspondia a uma maioria da população distribuída por áreas rurais,
em 2050 esta tendência estará completamente invertida. E, portanto, este marco é fundamental saber, ou é fundamental para pensar e para responder àquela questão essencial que desde tempos primordiais assiste à existência da espécie humana, que é como alimentar esta população, portanto, tendencialmente urbana. Outra evidência é que todos sabemos, mais que não seja porque todos vamos ao supermercado, que o sistema alimentar global que permite a muitos dos alimentos chegarem à nossa mesa corresponde a uma panóplia de gastos energéticos, portanto, não só relacionados com o transporte, mas relacionados com os modelos de produção, relacionados com os modelos de consumo. E, portanto, este sistema alimentar global, que tem no seu centro não só a alimentação humana, mas também a produção de alimentação animal, que por sua vez também está associada à maior parte das dietas humanas, portanto, este sistema é de facto de uma complexidade e de uma ineficiência extraordinária, não só do ponto de vista ambiental, e começa também, em alguns aspectos, a haver evidências da sua ineficiência económica. E, portanto, esta evidência, mais uma vez, leva-nos a pensar que planear os sistemas alimentares nesta perspectiva pós-contemporânea obedece a uma outra centralidade conceptual. Esta centralidade conceptual tem que ver com o modo como entendemos efetivamente a alimentação e também da forma como ela se relaciona com o território. Alguns autores chamam a isto literacia alimentar. A literacia alimentar passa por um entendimento não só do cidadão, mas dos decisores e de todos os intervenientes no sistema alimentar, desta outra consciência de que é necessário relocalizar o sistema alimentar. Ora, esta relocalização justifica-se por muitíssimos fatores, aqui estão apenas assinalados alguns: a eficiência económica e energética, a qualidade ambiental, a segurança alimentar, a adaptação às mudanças climáticas, a criação de emprego, a dinâmica urbano-rural, a economia circular e o desenvolvimento local. Portanto, estas são apenas algumas razões de base, penso eu, que justificam repensarmos e relocalizarmos os sistemas alimentares de que todos dependemos. Ora então, o que é isto do sistema alimentar? Ou que visão sistémica assiste ao modo como pensamos este conjunto de fluxos, de produtos, de energia, de materiais, que vão desde a fase de produção à fase de processamento, de distribuição, de consumo e de gestão de resíduos, porque todo o funcionamento deste sistema também pressupõe um conjunto de resíduos e de processos que têm que ser repensados e portanto, geridos também de uma forma adequada. Estas várias dimensões inscrevem-se, como veremos de seguida, dentro daquilo que são os desafios da sustentabilidade e, como também já na apresentação anterior foi referido, eles também, portanto, pressupõem uma articulação entre o global e o local, entre o rural e o urbano. Isto não é, enfim, como dizia aqui no início da nossa da conferência a professora Sara Amâncio, isto são temas que incendiam muitas paixões, não é? Portanto, isto não é apenas uma questão de paixão, é também uma questão estratégica e política, ao mais alto nível, e neste caso temos aqui uns números que nos ajudam a perceber o significado que esta relocalização do sistema alimentar pode assumir. E, portanto, em 2009, a OCDE afirma que 95% daquilo que consumimos na nossa alimentação é produzido globalmente. É produzido no tal sistema global que vimos há pouco, naquela panóplia de interações e de complexidades que envolvem diferentes sistemas. E, portanto, há aqui um desígnio, há aqui um objetivo, uma meta que se pretende alcançar em 15 anos, que permitiria reduzir em cerca de 20%
portanto, esta forma de produzir os alimentos, passando em 2025 apenas a 75%, portanto, deste consumo de produtos produzidos globalmente. Se, enfim, transferirmos isto para uma lógica nacional ou até regional, isto há de ter um significado e há de ter uma consequência para o planeamento e para o ordenamento do território. Apenas para fecharmos este capítulo das evidências à escala global, deixo ainda este esquema, esta referência da FAO, que nos enfatiza a importância da alimentação e da agricultura para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, da Agenda 2030. Dos 17 objetivos que são estabelecidos, a alimentação e a agricultura cruza com todos eles. E, portanto, estamos aqui perante um tema com imensa capacidade integradora e, portanto, com imensa resposta àquilo que são também os desafios da sustentabilidade. Passávamos então para aquilo que são as evidências de âmbito nacional. Aqui podemos começar a falar um pouco mais daquilo que corresponde aos nossos instrumentos de gestão territorial, já que estamos a falar na perspectiva do ordenamento do território, e importa, portanto, perceber, quando eu dizia no início, dentro daqueles 4 esclarecimentos iniciais, de que não estamos a falar de hortas urbanas, estamos então a falar de quê? Portanto, estamos a falar de uma suposta região funcional que há de ser necessária definir e planear para poder assegurar o tal abastecimento alimentar, nem que seja nos 20%, que já é uma percentagem significativa se olharmos para as metas estabelecidas pela OCDE, e portanto estamos a falar desta região funcional numa perspectiva de bacia alimentar. E o que é isto de uma bacia alimentar? É precisamente uma extensão geográfica da produção agroalimentar necessária para abastecer uma população moldada por aspectos económicos, políticos e de transporte. O que é que isto tem a ver com os nossos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional? Tem que ver que o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, ainda atualmente em vigor, portanto, desde 2007, não define nem nada que se pareça uma bacia alimentar nem uma região funcional, mas define um arco metropolitano, que é aquela mancha rosa que circunda a área vermelha, portanto, onde está situada a área metropolitana de Lisboa e um pouco mais além, e, portanto, admitimos como possibilidade que esta região funcional há de ter que ser definida, delimitada, fundamentada, aproximadamente dentro deste arco metropolitano, até com possibilidades depois de se estender para outras regiões. E, portanto, aquilo que eu queria dizer é que, como com certeza muitos saberão, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território está neste momento a ser alterado. Portanto, já existe um diagnóstico, já existem umas estratégias que estão neste momento a ser amplamente discutidas e, portanto, esta é uma oportunidade fundamental para inscrever esta temática do planeamento alimentar à escala nacional. E a partir dessa escala, portanto, a partir desse conjunto de orientações estratégicas, fazer verter aquilo que possam ser orientações e medidas e ações para os outros níveis de planeamento, portanto, para o nível regional e para o nível local. Sabemos, por força de circunstâncias em que colaboramos, que, de facto, esta temática está a ser integrada e, portanto, há aqui também uma expectativa importante de, quando o próximo Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território for aprovado, já trazer incorporadas algumas orientações a este respeito. Há aqui também uma outra oportunidade que não pode ser descurada, que é a discussão que está neste momento em curso da estratégia pós-2020. Portanto, esta estratégia pós-2020 é aquela que irá estabelecer os princípios e as prioridades para o próximo quadro de programação financeira. Quer seja naquilo que respeita às políticas agrícolas e desenvolvimento rural, quer seja às políticas ambientais, quer seja às políticas urbanas, é fundamental que este tema seja um tema integrador destas várias dimensões e, portanto, esta é mais uma vez uma oportunidade
que não se deve perder. O que é que já sabemos a este nível nacional, que nos pode começar a ajudar a estabelecer aqui a informação necessária, portanto, inerente ao estabelecimento destas estratégias? Sabemos que, portanto, dos alimentos consumidos em Portugal, eles têm uma proveniência relativamente diversa. Sabemos que em Portugal produzimos 49% dos produtos alimentares que consumimos, melhor dizendo, na área metropolitana de Lisboa, cerca de 7% do consumo de produtos alimentares a nível nacional. Da Europa provém 38%, do resto do mundo 6% e do resto de Portugal 49%. É mais ou menos assim, ainda que todos estes dados ainda são, a nosso ver, relativamente grosseiros e, portanto, carecem de ser especificados e de ter atrás de si, portanto, informação mais refinada e mais, portanto, mais de âmbito, sobretudo, regional, mas, portanto, temos esta noção e até, de acordo com um conjunto de grupos de alimentos, conseguimos perceber onde é que temos maior capacidade de produção alimentar e menos. Sabemos também que, do ponto de vista regional, esta distribuição indica-nos que é sobretudo do centro que a maior percentagem de alimentos chega à área metropolitana de Lisboa, por exemplo. O Norte e o Alentejo têm aqui pesos relativamente idênticos. Depois temos o Algarve e os Açores também com uma produção similar, portanto, em termos da percentagem do total dos alimentos produzidos em Portugal. São apenas evidências, mais uma vez, de que já vão existindo dados, já vão existindo estudos, resultados que permitem alimentar uma estratégia, portanto, permitem fundamentar uma estratégia. Passando para o âmbito regional. Portanto, no âmbito regional, eu gosto sempre, é aqui mais ou menos a meio da apresentação, e esta imagem faz-me respirar um bocadinho, e gosto sempre de mostrar, porque acho que temos o privilégio, de a maior parte de nós, de viver, de trabalhar, ou enfim, de nos situarmos nesta área metropolitana absolutamente magnífica, que tem o estuário do Tejo no seu coração. E, portanto, esta área metropolitana, ainda que tenha esse nome, quando a comparamos com outras áreas metropolitanas europeias ou no resto do mundo, ela tem, de facto, características muito especiais. Também sabemos que esta área metropolitana, desde sempre, foi alimentada por uma agricultura de proximidade. Portanto, o que estamos aqui hoje a tentar refletir e as evidências que estamos a procurar dar para a necessidade de uma estratégia de planeamento alimentar urbano na AML, isso não quer dizer que nunca ninguém tenha pensado nisso, como é evidente. E, portanto, isso foi não só amplamente pensado, como foi a área envolvente de Lisboa, que durante séculos, portanto, alimentou a grande cidade. Portanto, isto não é apenas uma preocupação e uma evidência dos anos 50, dos tais anos em que a população, mesmo esta metropolitana, ainda tinha um facies rural bastante acentuado, e, portanto, todos sabemos o que é que significa a zona saloia e, portanto, o papel que ela desempenhou neste contexto, mas já antes disso, e não indo tão atrás como o professor Leonel o fez, portanto, a outros contextos históricos, não é? Mas só mesmo retomando o século XX, já em 1905, e é apenas um exemplo, se pensava como é que se podia abastecer a capital com leite. Em meados do século XX, como é que se podia abastecer a capital com produtos hortícolas, e, portanto, também o que a professora Sara Amâncio referia no início, como tendo sido o nosso trabalho de verão, também nós procuramos refletir de forma muito recente e muito atual de como é que a cidade pode ser bem alimentada e que estratégias são essas, e, portanto, o livro que editámos chama-se precisamente Alfaces na Avenida, nesta acessão. O professor Leonel também referiu na sua apresentação que temos
áreas agrícolas muito superiores às áreas urbanas. As áreas florestais sensivelmente ocupam a mesma área que as áreas urbanas e, portanto, mesmo quando saímos desta escala relativamente desta resolução relativamente grosseira que nos dá uma carta de ocupação do solo como o Core Inland Cover, neste caso de 2006, e mesmo assim passando para uma malha mais refinada, portanto, com base na carta de ocupação do solo a 1,25.000, continuamos a verificar que a área metropolitana de Lisboa tem sensivelmente 20% da área urbana, cerca de 34% de áreas agrícolas e cerca de 37% de área florestal. Se pensarmos até ao nível do Registro Geral da Agricultura, ainda de 2009, iremos no próximo ano ter novos elementos e estamos, portanto, também muito curiosos para saber como é que esta evolução dos últimos 10 anos foi feita. Podemos verificar que quer a norte da área metropolitana de Lisboa, quer a sul, existem uma espécie de coroas verdes onde a produção agrícola é muito significativa. Aquele gráfico que ali está com as bolinhas vermelhas e verdes pretende exatamente evidenciar isso, sendo que na Península de Setúbal, portanto, há municípios que têm mais de 60% da sua superfície como superfície agrícola útil e, portanto, à semelhança também do que acontece em alguns municípios da Grande Lisboa, podemos dizer que pelo menos 6 dos 18 municípios da área metropolitana apresentam superfícies agrícolas úteis que andam entre os 30% e os 60%. Portanto, isto, do ponto de vista do que representa a oportunidade de produção organizada, planeada e, portanto, ordenada, é um potencial e é uma necessidade e é uma evidência fortíssima, penso eu. E, sobretudo, é uma evidência que nos causa ainda uma maior necessidade de atuação quando olhamos para o modelo territorial em vigor à escala regional, portanto, o modelo territorial do Plano Regional de Ordenamento do Território, e nós conseguimos identificar pela legenda onde é que estão situadas maioritariamente e genericamente, porque se trata do modelo territorial, portanto não é exatamente uma base cartográfica da ocupação do solo, mas conseguimos identificar onde é que se situam as áreas agrícolas, as áreas agroflorestais e as áreas florestais e até as áreas naturais. Elas surgem todas no mesmo grupo da legenda, o que, enfim, quer dizer alguma coisa, mas, infelizmente, a única coisa que foi possível definir no âmbito deste modelo territorial de 2002 foi de que estas áreas são a estabilizar. Portanto, com certeza que este sentido há de incluir muitas acessões diferentes, mas não podemos saber mais do que isto, são áreas a estabilizar. E desde 2002 até 2018, continuamos, do ponto de vista do ordenamento do território regional, a pensar que estas áreas têm que ser estabilizadas. Também temos alguma informação recente, que mais uma vez nos traz evidências, de que as condições agroedáficas para aquilo que é uma aptidão da área metropolitana, aqui portanto, referida a Grande Lisboa, para a área, peço desculpa, sim, portanto, apenas para o Ribatejo e para o Oeste, portanto, não é bem a área metropolitana de Lisboa, é um contexto territorial relativamente afim da AML, mas, portanto... Isso é a área da CCDR. É o Joelvaltejo. Exatamente. Portanto, para esta área temos evidências recentes de uma tese de doutoramento produzida no ISA, de que as condições agroedáficas, portanto, aptidões para a produção agrícola, correspondem a este gradiente de rosas e de verdes e, portanto, a evidência diz-nos que são áreas muito significativas. E é muito interessante porque este trabalho também nos traz um exercício de cenarização em que nos remete para o que poderá ser a ocupação do solo e, portanto, por via disso também o que poderão ser as orientações do ponto de vista do ordenamento do território em função das dietas predominantes que as pessoas possam adotar. E, portanto, retomando um pouco aquilo que eram as evidências de âmbito
global, tudo isto passa também por uma questão de literacia alimentar. Quer dizer, quando nós decidimos a nossa dieta, estamos como cidadãos a ser responsáveis por aquilo que possa ser depois também o impacto que essa nossa opção pode ter sobre o ordenamento do território. Estes 3 cenários, portanto, indicam-nos como é que a ocupação do solo nesta área teria que ser pensada, consoante tenhamos dietas maioritariamente carnívoras, maioritariamente vegetarianas ou até dietas vegan. E, portanto, encerrando este capítulo de natureza mais territorial, o que é que isto significa? Ou que tipo de estratégia poderá fazer sentido perante estas evidências? Portanto, estamos a falar não necessariamente de um plano, estamos a falar, se calhar, de muitas coisas possíveis, a que eu aqui, de forma muito genérica, chamo estratégia, mas essa estratégia terá que ter aqui, pelo menos, preocupações de 4 naturezas, associadas à dimensão produtiva, relacionadas com o processo, relacionadas com a dimensão social e relacionadas com a governança. Quando falamos do produto alimentar em si e, portanto, por sua vez também o modo como a produção decorre, a segurança alimentar e a saúde pública são, evidentemente, preocupação de todos os cidadãos. A qualidade ambiental, também sabemos a importância que tem na nossa qualidade de vida. A forma como a cadeia de valor é estabelecida nesta lógica produtiva e também a relevância que os circuitos curtos deverão assumir nesta perspectiva estratégica. Do ponto de vista dos processos, portanto, pensar o planeamento alimentar a uma escala regional implica, inevitavelmente, também repensar o transporte e as infraestruturas diversas, a forma como decorre a distribuição e a venda, as tecnologias que estão inerentes a estes diversos processos e repensar, sobretudo, a eficiência energética inerente, portanto, a estes mesmos processos. Pensar a dimensão social nesta estratégia significa estabelecer aqui algumas normas e princípios e valores, significa prever novas inter-relações, significa contemplar a inclusividade cultural e a justiça social e, quando atendemos à governança, parcerias multinível, uma lógica de participação multi-atores, inclusivamente a forma como taxas, financiamentos, incentivos possam ser aplicados numa estratégia deste tipo e também do ponto de vista da certificação e do marketing, como é que, portanto, tudo isto também pode ser entendido. Portanto, estamos a falar de um processo de planeamento que já não é o plano clássico e que estivemos, se calhar, habituados a fazer, a desenhar, a implementar nas últimas décadas, mas, portanto, tem que ser um exercício de planeamento, sim, mas com caráter inovador, multissetorial e com uma forte ancoragem ao território. Passando ao local, o que é que isto pode significar? Pode significar muitas coisas e que por limitação de tempo e para não abusar também da paciência da audiência e reservar algum tempo para o debate, deixo aqui só o exemplo de como é que, portanto, chegando ao âmbito local dos nossos instrumentos de gestão territorial, como é que um plano municipal de ordenamento do território, seja ele um plano diretor municipal ou seja outra coisa que possa ser considerada, eventualmente até inventada, se for caso disso, e se a legislação o permitir. Portanto, o que é que poderá ser um novo plano municipal de ordenamento do território orientado para a produção de serviços de ecossistemas associados à valorização do solo rústico e à produção de alimentos para uma alimentação adequada. Agora aprendi a utilizar a alimentação adequada, desde que o representante da FAO em Portugal nos deu quase uma lição na última conferência que organizamos acerca do significado e, portanto, parece ser o termo adequado. Uma alimentação adequada é, com certeza, um objetivo e uma evidência para todos os cidadãos, porque, de facto, dependemos em grande parte dessa alimentação adequada para a nossa saúde física e mental. E, portanto,
já não é, como o professor Leonel Fadigas dizia anteriormente, já não é a preocupação do plano vir a regulamentar os perímetros urbanos e o solo urbano. Já estamos noutra dimensão, digamos assim, já temos que nos situar noutra perspectiva e, portanto, é uma esperança que os planos diretores municipais, por exemplo, que estejam a ser revistos ou que venham a ser revistos em breve, possam atender a estas preocupações. Porque estas preocupações são as tais que fazem parte da pós-contemporaneidade e são aquelas em relação às quais não podemos, de facto, aligeirar a nossa atenção, porque deles, portanto, destes princípios e destas preocupações, seguramente dependerá o futuro não só da nossa economia, como da qualidade ambiental e das nossas próprias vidas. O que são então estes princípios? Uma produção de alimentos associada à produção de serviços de ecossistemas pode ampliar, aumentar a capacidade de sequestrar carbono, terá com certeza um efeito positivo na regulação climática, permitirá a retenção do solo e a retenção da água, permitirá a recarga de aquíferos, a redução de emissões de carbono, a eficiência energética per capita, o aumento de espaços verdes, o aumento da conectividade ecológica e a implementação de infraestruturas verdes, a conservação da biodiversidade, o aumento da resiliência do território em relação a perigos naturais e a valorização da paisagem, que, entre muitos outros aspectos, é também um produto turístico que não devemos descurar. E, portanto, perante estas evidências, pelo menos são evidências para mim, penso que o planeamento alimentar urbano tem que cruzar estas várias escalas, tem que tocar estes vários instrumentos de gestão territorial, mas tem, sobretudo, que ter a capacidade de alavancar novas formas de fazermos as coisas e de implementar as estratégias que consigamos definir e, portanto, penso que nessa fase e nesse momento da discussão que nos situamos. Muito obrigada. Posso? Pode. Ora bem, boa tarde a todos. Queria obviamente agradecer o convite para estar aqui, porque é uma das oportunidades que nós temos de pensar noutras coisas, muitas vezes, não é? Porque somos assoberbados no dia a dia por matérias, algumas mais desinteressantes, como calcula, e até por causa disso eu gostava de fazer a minha intervenção sem descasacado, digamos assim, de ser presidente da CCDR, e gostava mais de fazê-la como cidadão e como técnico. Até para algumas coisas, se calhar, que vou dizer, que não aparecerem bem como no jornal, dizer o presidente da CCDR disse isto, pronto. E, portanto, se houver aí jornalistas, fazem favor, foi o cidadão João Teixeira que disse isto. Ora bem, o que é que eu queria dizer? Até porque eu queria dizer que algumas vezes, e julgo que agora tenho essa oportunidade, de ser um bocado disruptivo ou um bocado diferente e menos institucional. E porquê? Vamos começar. Uma coisa que eu sinto já há muitos anos. Eu não gosto de aterrar em Lisboa, nem de apanhar o avião em Lisboa, a não ser esta hora que já é de noite. Porque sinto uma aflição horrível, exatamente porque nós dizemos que os solos são agrícolas e são florestais. Não são nada. Eu peço desculpa, porque tenho muito respeito por estes dois senhores, e apresentaram estatísticas de solos agrícolas e florestais. Não são nada. Grande parte desses solos que lhe chamam agrícolas estão abandonados. Grande parte dos solos que são florestais estão abandonados. Isto é uma responsabilidade nossa, da sociedade.
desde há muitos anos a esta parte e de hoje ainda. Porquê? Porque se fazem os planos de diretores municipais e pinta-se dali e tal, isto é só áreas a estabilizar. Eu gostava que se fizesse um dia destes, não é? Um levantamento de quais foram os investimentos, ou quais foram o que fosse, para estabilizar aquelas 4 tipologias de áreas. Gostava imenso. Para saber. Porque é outra característica que a nossa sociedade tem programas, mas depois, quando o programa termina, ninguém o avalia. Quanto se gastou? Qual foi o sucesso? Os objetivos foram atingidos a quantos por cento? 99, 98 ou 14? E isso tem muito a ver com uma sensação que eu tenho, que há muita falta de fazer acontecer. Fazer acontecer. Portanto, quando se publica no Diário da República, ou se aprova, ou se toma uma decisão, todos nós que colaboramos, participamos de uma forma ou de outra em várias áreas de intervenção, temos a obrigação de fazer acontecer aquilo que foi decidido que é assim. Mas não fazemos. Porque o que é que vemos? Vemos as tais áreas florestais, que não são florestais nada, são abandonadas, e os senhores sabem tão bem como eu. Se sobrevoarem a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, a Suécia, a Noruega, etc., veem perfeitamente que as áreas florestais são florestais, estão florestadas. Não sei o que é que dizem lá os planos respectivos, mas aquelas áreas sobrevoadas são florestais e as outras são agrícolas. E ambas estão cuidadas, mas aqui não é assim. Na Turquia também não é, na Sérvia também não é, mas não é isso que me consola, ou que nos deve consolar. O que nos deveria consolar era se fosse igual aos países que, de facto, se dizem desenvolvidos e por alguma coisa se dizem desenvolvidos. Era uma coisa que eu gostava de dizer e estão a perceber porque é que eu não queria fazer esta intervenção no outro casal. E, portanto, fazer acontecer é uma coisa muito importante. Eu posso dizer o seguinte, e peço desculpa, mas isto é uma história sobre o fazer acontecer, porque o julgo relata bem a coisa e é sobre reabilitação urbana. Eu fiz parte de um documento para Madame Rassou, que era Presidente do Comitê das Regiões, em 2010, sobre a importância da reabilitação urbana na Europa e para fundamentar que houvesse fundos, agora neste quadro que está em vigor, que houvesse fundos para a reabilitação urbana. E com mais outros dossiês, outros relatórios, etc. Depois aquilo deu origem à chamada Convenção de Toledo, que foi na presidência espanhola, já não sei quando, 2011, por aí, julgo eu. E depois a coisa foi-se refinando, etc, etc. E, portanto, hoje já há mais fundos comunitários para a reabilitação urbana, como se chama cá no nosso país. Na Europa chama sempre regeneração urbana, portanto, são conceitos um bocadinho diferentes. Mas, o que é que acontece? Antes de haver fundos comunitários e antes de haver o Airbnb e os bilhetes de avião baratos, fiz parte com a CIP, com grande empenho do Presidente da CIP, do professor Augusto Mateus, de uma série de colegas, um programa que se chamava Fazer Acontecer a Regeneração Urbana. Nós bem nos esforçámos, mas pouco aconteceu. O que é que acontece? Depois, fora disso tudo, aconteceu o quê? O Airbnb e os bilhetes de avião baratos e começou a mobilizar o mercado. Pronto. E, portanto, isto são duas lógicas diferentes. É uma lógica das coisas que acontecem e é uma lógica das pessoas que pensam e que, muitas vezes, não têm o êxito. Eu próprio estou a dizer, não tivemos o êxito, eu não tive o êxito de pensar, isto com o Airbnb e isto com os aviões baratos, isso vai haver muito mais turistas, desde que a crise económica recuperasse, porque também nós estávamos a fazer aqueles trabalhos, digamos, de fazer acontecer a regeneração urbana, era mesmo assim no auge da crise, digamos assim, cá mesmo em baixo. Fizeram-se algumas coisas, libertaram-se alguns problemas de excessos de exigências nas infraestruturas dos edifícios,
etc, etc, etc. Fizeram só algumas coisas, mas essas coisas não tiveram resultado prático que se visse. Qual foi o resultado prático que se visse? É o que nós estamos a ver agora, foi o Airbnb e os bilhetes da EasyJet e dessas companhias todas a funcionarem baratos, a trazerem muitos turistas, e isso é que dinamizou a coisa. E por outro lado também a legislação francesa, que aumentou grandemente os impostos a determinados setores da sociedade, e a legislação portuguesa, que permitiu a que grande parte desses franceses viessem para Lisboa, para Alcobaça, porque não só em Lisboa, é Lisboa, em Alcobaça, em Caldas da Rainha, em Sesimbra, em várias partes do país. Isso para vos dizer uma outra componente, que é, muitas vezes nós pensamos, fazemos planos, e depois a coisa acaba por acontecer, mas é por outra via. Ora bem, e não sendo tão disruptivo, o que é que eu vos queria dizer mais? O problema da garantia alimentar, aquilo que ele chama segurança alimentar. Contar-vos uma outra história e depois fazem o paralelismo. Em determinada altura fui coordenador nacional do programa Polis. E tínhamos várias sociedades polis e pelo país fora, e lá em Coimbra havia uma ponte. Lá está, mas antes da ponte estar, a ponte tinha sido estimado o respectivo custo. E quando passar 3 anos a ponte estava para ser construída, o custo era 2 vezes mais ou menos o custo inicialmente previsto. Eu disse, senão vocês enganaram-se nas contas. Está aqui a asneira. Não há asneira nenhuma. Então o que é que é? Então o que é que tinha sido? Tinha sido com o grande boom da construção de Xangai, Pequim, não sei o que mais, o base internacional tinha aumentado de preço. Pronto. E a ponte lá teve de ser feita, pagando mais, porque o aço era mais caro, etc, etc. Pronto. Ora bem, o que é que se perspectiva em matéria de segurança alimentar a nível mundial? A população mundial vai aumentar de uma forma enorme. A população portuguesa não vai diminuir, mas pronto, são situações diferentes, são condições diferentes. Mas o facto da população portuguesa ir diminuir não quer dizer que determinados bens no mercado internacional não sofram grandes aumentos de preço, por um lado. Por outro lado, também há uma outra componente, que é da substituição de componentes da alimentação, nomeadamente a carne de vaca, por exemplo, uma história que é conhecida e que deve consumo, ou seja, a tendência é para que nós reformulemos a nossa alimentação e que passemos a consumir muito menos e também substituição. Pronto. E que também está equacionado. Mas isto para justificar um pouco que a agricultura local tem importância, porque é uma forma, se fossem os ingleses durante a guerra, era a fórmula de subsistência. Pronto. Mas agora não, espera-se que não seja, no nosso caso daqui a uns anos, e que não haja guerra, mas é a forma de subsistência, é de facto na produção da agricultura local, até para controle de preços. Até para controle de preços. Até para haver uma oferta que faça controlar o preço que no mercado internacional vários produtos vão subir se não houver a oferta suficiente relativamente à procura. E relativamente à oferta suficiente, também vos queria dizer alguma outra coisa, aqui há uns tempos, eu de vez em quando tenho tempo, geralmente é quando ando de avião, porque não tenho tempo, compro o Economist no aeroporto, na Algibeira, e vou lendo no avião, etc. E tem uns suplementos tecnológicos sensacionais, nomeadamente tinha um, foi aqui há 10 anos, ou coisa do género, relativamente à agricultura. E então, a situação que era exposta, ou também foi aquela que eu absorvi assim, mais rapidamente, por ser interessante, é do tipo, primeiro andar batatas, segundo andar feijão verde, terceiro andar arroz, não precisa de muita água, mas terceiro andar pera francesa, quarto andar melão, quinto andar não sei quê, e agricultura toda hidropónica, obviamente, e feita em prédios. Porque ou se faz assim ou não há terreno. Isso a nível mundial, não estou a falar da situação nacional. Mas o que é que acontece? Acontece que
é a questão do preço. E o preço é globalmente feito. E globalmente hoje feito. E, portanto, ou há dinheiro para pagar ou não há dinheiro para pagar. Ou então há alternativas locais. Daí a importância das alternativas locais. E acontece que também na área metropolitana de Lisboa, tanto na área metropolitana como numa área um bocadinho maior, que era mais ou menos o mapa que estava aqui escrito, que é da região de Lisboa e Val do Tejo, há de facto bacias, ou uma bacia alimentar enorme e que deve ser aproveitada. Felizmente essa, quando se passa de avião ou quando se passa de automóvel, tem um grau de aproveitamento bastante grande. Estou-me a referir genericamente ao oeste. Tem um grau de aproveitamento bastante grande. E aliás, dentro das 3 CIMs das comunidades intermunicipais que fazem parte da região de Lisboa e Val do Tejo, é aquela que tem no setor agrícola ou agroalimentar, no setor agroalimentar tem tido maior alcance. O que é que eu vos queria dizer mais para lá trabalhar aqui para os apontamentos, para ver se não me esqueço de outras áreas? Qual é a tendência? Ou seja, há muitas áreas que de facto não estão construídas, até porque se admitiu, infelizmente, mas pronto, foi assim, se admitiu a ocupação de baixas densidades e muita ocupação linear na área metropolitana de Lisboa. Se virem saindo de 10 km fora da Praça do Comércio, começa a haver um conjunto de vazios enormes, não são os vazios da Avenida República. Isso é um homem qualquer que tem um projeto para aprovar e que nunca mais está aprovado e pronto, e tem lá um vazio, mas 10 km a partir da Praça do Comércio começa a haver baixas densidades, ocupações de natureza linear e que depois as partes interiores estão todas vazias, ou seja, há vazios metropolitanos muito grandes. E estes vazios metropolitanos, em alguns casos, têm sido bem aproveitados, e nós temos até apoiado, e quando digo apoiado até financeiramente com fundos comunitários, algumas iniciativas de câmaras municipais. Estou-me a lembrar do Parque Azul e Verde, ou Verde e Azul, que eu nunca sei, troco os dois nomes, mas alguém me corrige, é Verde e Azul ou Azul e Verde? Verde e Azul, é? Pronto, eu um dia hei de decorar isso, primeiro pôr o verde, depois o azul, mas, por exemplo, que é um parque que é maior que a área metropolitana de Lisboa, que tem uma grande, e a área metropolitana de Lisboa tem, e a região de Lisboa e Valtejo também tem muitas áreas com estas características, que é maior que o Parque de Monsanto que existente hoje, que é fruto da conjugação de esforços de 3 câmaras municipais, Sintra, Oeiras e Amadora, e que faz desde zonas verdadeiramente rurais ou florestais, vai entrando dentro da área da cidade e atravessando-a até ao rio. Estão a ver? Até ao rio, junto ao Jamor. E, portanto, este tipo de iniciativas são iniciativas que, do nosso ponto de vista, são bastante importantes existirem, e nós, na Comissão, até estamos a fomentá-las, digamos assim, e a tentar que, sei lá, não é fomentá-las, porque nós não temos poder de criar parques urbanos, as câmaras têm, nós não temos esse poder institucional. Pronto. Agora, o que podemos é fomentar a pedonalização e a utilização dessas áreas e a melhoria da respectiva qualidade, e temos agora um programa que estamos a fazer com as câmaras todas da região nesse sentido. Porque, no fundo, das ditas áreas que estão abandonadas, e umas são agrícolas e outras são florestais e outras não são qualquer coisa assim parecido com qualquer coisa diferente, pronto, há que dar-lhes uma utilização e uma fruição pública. Sempre que é possível, porque não podemos esquecer que estamos num país onde a propriedade privada é o que é. Não vou entrar por esse caminho e discutir, mas é o que é, pronto. É o que está na Constituição, é o que as pessoas sentem na sua alma, é o que as famílias sentem nas suas propriedades, etc, etc. Pronto.
mesmo em propriedade privada, na Holanda ou na Alemanha, pode haver caminhos e as pessoas percorrerem, etc, etc. E os proprietários deixam e não levantam grandes problemas. Aqui não é assim. Portanto, o sentimento é um sentimento diferente. Pronto, e somos assim, e devemos respeitar isso e considerar isso, quer no planeamento, quer na gestão. Pronto, não vamos alterar ou querer ser, digamos, os grandes reformadores desses grandes sentimentos que existem. Pronto, são os sentimentos que as pessoas têm. Mas agora é possível, quer o Estado adquirir, no caso do Parque Verde e Azul, a grande parte das áreas eram públicas, outras têm sido adquiridas sucessivamente, e portanto tinha essa grande vantagem à partida, pronto. Mas noutras áreas é possível, sei lá, áreas junto a ribeiras, etc, etc. Há muitas áreas ainda que são públicas e que podem ser melhoradas grandemente e que podem ser postas à disposição da população para a população poder utilizá-las ao fim de semana, andar de bicicleta, cavalo, por aí fora, a pé, por aí fora. E um outro aspecto que eu queria, estou a levantar assim determinados problemas de coisas que me foram suscitadas, que é a área metropolitana de Lisboa, que o Leonel Rodrigues disse, que foi criada no PDR-Real em 1964. Só que vejam uma coisa, a área metropolitana de Lisboa, criada em 1964, é a mesma que existe hoje. Não aumentou, a população aumentou, as funções aumentaram, as tecnologias aumentaram, houve o 25 de Abril pelo meio, a área metropolitana é a mesma. E, recentemente, a Fundação Gulbenkian, com a assinatura do João Ferrão e de mais um conjunto de pessoas muito bem qualificadas, publicou um livro, Lisboa, Capital Atlântico, e define praticamente como área metropolitana uma área que ainda é maior do que a da CCDR. Nem vou meter nisso, isso é tudo nos jornais da manhã. Pronto. Mas que ainda é maior que a área da CCDR. E, portanto já há estudos feitos por colegas idóneos, publicados por instituições muito idóneas, a definir uma área metropolitana, obviamente muito maior do que esta que está institucionalizada hoje e que são 16 municípios. Ou seja, no fundo, o que eu estou a querer dizer é que é preciso um grande esforço de todos nós para mudar as coisas. Em Portugal, mudar as coisas é muito difícil. Podem olhar para os meus cabelos brancos, não é? E, portanto, está já a alguma idade, mas é muito difícil. Agora, o que é importante, e era esse também um outro recado que eu vos queria dar, o que é importante é as pessoas não desanimarem e serem persistentes e defenderem as suas coisas e defenderem aquilo que são os seus princípios, as suas orientações, aquilo que acham que está correto. Isso é muito importante e eu, ao final de 20 anos, já tenho tido conquistas. Digo muito sinceramente, já não me dá às vezes grande alegria, porque foi uma chatice. Foram 20 anos a lutar para que isto acontecesse, mas acabou por acontecer. E muitas vezes isso é assim. E, portanto, não queria deixar de vos dar este ânimo, porque, por um lado, tentei defender a tese de que a bacia alimentar é importante, que existirem áreas que estão a ser, por isso é que eu digo fazer acontecer, é que estão a ser de facto agricultadas e que estão de facto a ser florestadas. Porque a parte mais fácil disto tudo é fazer uma carta, digo-vos, da minha experiência, já fiz alguns planos diretores municipais, já colaborei em planos desta natureza toda, etc. A parte mais fácil é essa. Quer dizer, isto é muito bom para a agricultura, porque o solo é A, é B, é C, é H, fica aqui num sítio muito bom, o relivo é pequeno, etc. E o outro é muito mau, os solos são E, e portanto isto é tudo para florestar, uma bolinha, tem uma floresta. Não se pode lá, isto é dedicado à floresta. Isto é a parte mais fácil. A parte mais difícil é fazer acontecer lá a agricultura e fazer lá acontecer a floresta. E para isso é que eu vos queria mobilizar.
E até para devia dizer isto é que eu vim aqui hoje. Pronto, se as provocações não foram suficientes foi porque eu não fui eficaz. Muito obrigado. Pois eu espero que se sintam. E portanto agora são perguntas, não é? Espero que se sintam suficientemente provocados para fazer um conjunto de perguntas aqui a este painel. 3 perguntas. Numa primeira fase, para ver se conseguimos equilibrar. Haverá alguma... À mãe, uma pergunta. Sim. Bom, boa tarde a todos, ou boa noite, acho que já é boa noite. De facto, sabemos que estamos num período de mudança absoluta de como encontrar a melhor solução para nos alimentar a todos aqueles que somos muito urbanos e não sabemos mesmo como é que é a alface no mercado comum. E sobretudo aqueles que planeiam sabem pouco como é que nasce uma alface. Bom, a pergunta é se nestes exercícios de planeamento se já se está a pensar também naquilo que é a dieta nutricional adequada, porque uma das coisas que me assusta bastante sempre é que se continua a pensar que a quantidade é de facto aquilo que nós precisamos e se calhar não é só a quantidade, é a qualidade. Queria perceber como é que nos exercícios de territorialização da questão do planeamento alimentar, esta dimensão da dieta adequada para os urbanos está de facto consagrada, ou se está pensada. Muito obrigada. O seu nome é? Marlene Marques. Agora Não. vamos Aí juntar. Queria se juntar para mais qualquer coisa. Está tudo muito exausto. Isso depois daria primeiro a Rosário, mas tem aqui mesmo um slide. Só deixar só a resposta. Vi o seu slide. Em relação a fazer acontecer na parte rural, que é que continuam as zonas agrícolas sem serem executadas, o que é que está em falta? Uma questão política, falta mais um Airbnb da parte agrícola, é o mercado, portanto, o que é que se pode fazer a nível institucional, não é? E também quem tem essa competência, quem é que pode orientar? Será a nível da CCDR, será a nível das câmaras? Portanto, como é que se pode resolver, como é que se pode incentivar, como é que se pode promover uma bacia alimentar eficaz? Depois tinha uma outra coisa, mas era se houvesse tempo, se a Rosário poderia explicar, ou pelo menos a origem daqueles 3 cenários que achei muito interessante. Portanto, consoante a dieta, não é? Assim o uso dos campos, não é? Faz lembrar também, por exemplo, a nível a McDonald's, quando apareceu, não é? Os campos da América ficaram diferentes, por causa das batatas, por causa da carne, tudo isto está interligado. E achei curioso esses 3 cenários, não é? Se não for para desenvolver, pelo menos só dizer onde é que se pode encontrar o estudo. Obrigada. Portanto, com os seus A minha questão vinha, eu acho que foi muito falado sobre os problemas, falou-se também se calhar das soluções, mas que as soluções partiram em parte do mercado, ou pelo menos no caso dos Airbnbs foi um bocadinho o mercado que mudou
e foi a solução. Por isso, neste caso, seria favorecermos um mercado mais local, ou seja, criarmos um mercado para produtos produzidos na região de Lisboa, porque as pessoas querem comer, não interessa muito de onde é que aquilo vem. E aqui a questão é esses alimentos virem da região de Lisboa. E a questão é tentar perceber o que é que está a ser feito, ou o que poderá ser feito para estimular essa produção mais local, até da parte das entidades, se calhar do Estado. Não é? Pronto, e é isto. Obrigado. Rosário, eu acho que para a dieta e para estas duas perguntas, Este slide que estava a pensar. não, era quando dizia que se fosse à base da vaca, ou vegetariano, ou vegan. Era. Ok. Olha aqui. Bom, então, a questão da dieta adequada é um tema que está a ser é um tema que está a ser trabalhado e com resultados publicados muito recentes, mas que está a ser trabalhado pela Direção-Geral de Saúde e por tudo aquilo que pressupõe uma lógica mais de nutrição e de segurança alimentar. Mas, portanto, esses estudos, essa nova dieta, que não, em muitos aspectos não será tão nova quanto isso, terá algumas componentes mais adaptadas também àquilo que é a problemática no campo da saúde, que está, portanto, no fundo, das doenças que são derivadas da base alimentar. Mas, portanto, essa pode ser uma referência para o planeamento e para a estratégia alimentar, mas, enfim, isso é um âmbito importante, complementar, e que tem sido, em Portugal, tratado, sobretudo, pela Direção-Geral de Saúde. De qualquer forma, e mesmo que haja algumas referências para aquilo que é considerada uma alimentação adequada, e, portanto, a tal dieta também adequada, eu penso que temos que abrir diferentes possibilidades e depois daí advém a questão dos cenários que foram estabelecidos. E, portanto, sabemos que uma população cada vez mais urbana e cada vez mais dominada por urbanitas, não sei se o termo é utilizado corretamente, mas um bocadinho até vindo do inglês, não é? Nós temos tido até há relativamente pouco tempo em Portugal, e sequer no Mediterrâneo, muitas cidades feitas de rurais ou de pessoas que na segunda ou na terceira geração ainda têm raízes rurais. Portanto, as nossas cidades começam agora a ser habitadas por pessoas verdadeiramente urbanas. Isso, do ponto de vista das dietas, tem um significado extraordinário. Quer dizer que essas pessoas nascidas na cidade e, portanto, que vivem a cidade numa perspectiva urbana, têm um leque muito diversificado de dietas. Desde o fast food até à maior exigência na qualidade da alimentação, quer do ponto de vista nutricional, quer também do ponto de vista cultural e identitário. E, portanto, a lógica de que através da nossa alimentação nós contribuímos para a política alimentar é também cada vez mais comum e tem cada vez mais peso dentro daquilo que é a população urbana, ainda que, enfim, tenha em termos relativos, um peso que se espera cada vez maior, mas ainda não é concorrente daquilo que serão, com certeza, outras formas de alimentação. E daí também penso que este exercício, que corresponde, portanto, a uma tese de doutoramento, cuja autora se chama Andreia Saavedra Cardoso, portanto, existem já alguns artigos sobre esta tese publicados e que são facilmente pesquisáveis. Portanto, aqui no slide tem aquela referência. Portanto, há uma revista que se chama Sustainability em que este tema está publicado e, portanto, daí também o sentido que faz prevermos, do ponto de vista da cenarização, como é que a ocupação do solo pode variar em função da dieta predominante. E, portanto, se calhar estes cenários
são como o próprio nome indica, exercícios, não é? São projeções no tempo e se calhar cada um deles não acontece isoladamente per si, não é? Portanto, haverá com certeza uma população que mantém uma alimentação variada do ponto de vista do consumo de carne, de vegetais e etc. Haverá outra franja da população que opta por outro tipo de dietas, mas de qualquer forma essa é a base do planeamento alimentar. É alimentar as pessoas de acordo com o que as pessoas procuram para a sua dieta. E, portanto, isso é sem dúvida nenhuma um campo da investigação, que se calhar vai buscar até outras áreas disciplinares diferentes destas do ordenamento do território, mas é por isso que uma estratégia alimentar é algo que está muito para além de um plano e é, de facto, aquilo que pode incluir estes âmbitos ou outros, mas, portanto, é aquilo que permite cruzar o que é o produto, o que é o processo, o que é do ponto de vista social, a forma como as pessoas se integram nisto tudo e o que é depois também as formas de tomar decisões para fazer acontecer. Aqui o fazer acontecer cada vez mais, e vê-se também pelas experiências de outros países, o fazer acontecer já não depende só de quem tem de facto a decisão, seja política, seja institucional. O fazer acontecer é uma espécie de mixed entre o que é essa tomada de decisão formal e aquilo que é a capacidade de organização de diferentes grupos da população para responderem por si e de forma até relativamente autónoma a este tipo de problemas. E, portanto, temos também, não só fora do país, mas no país, e a Marlene conhece muito bem e é responsável por algumas destas dinâmicas de grande pendor social em Loures, e, portanto, é assim que as coisas de facto podem acontecer. É nesta espécie de compromisso partilhado entre o que são as responsabilidades de diferentes instituições e aquilo que são depois as responsabilidades e as dinâmicas que a outros níveis e de pendor mais social também podem acontecer. Portanto, em relação ao que é necessário fazer para que as áreas que têm potencial agrícola, mas não são atualmente agricultadas, eu penso que é também, mais uma vez, aqui uma complexidade considerável de mecanismos que têm que ser acionados, mas a questão do financiamento é muito importante. E, portanto, não é só a necessidade de olharmos para o exercício de planeamento numa lógica completamente diferente para além do plano e para além da regulamentação e da formalização da utilização do solo, é a estratégia, e por isso é que neste momento e neste contexto faz mais sentido falar de uma estratégia do que de um plano. A estratégia tem que ter a capacidade financeira e do ponto de vista das estratégias de governança para desencadear esse tipo de processos. Mas sem financiamento, pelo menos uma parte destas iniciativas e numa fase inicial dificilmente arrancarão. Eu gostava ainda só de dizer, para terminar, que eu compreendo e partilho da perspectiva do engenheiro João Teixeira quando faz a aproximação ao aeroporto de Lisboa durante o dia e, portanto, aquilo que corresponde à nossa paisagem vista do céu, não é? Da área metropolitana, mas... do resto do país. Mas enfim, isso tem... Não é só a área metropolitana, mas agora esse é que é o problema. Só referindo a isso, não é, de facto, tão deplorável a cena vista do céu quando pensamos no que acontece já em termos de produção alimentar da área metropolitana de Lisboa. Vimos há pouco, de acordo ainda com dados relativamente grosseiros, que 7% da produção de alimentos nacional se faz na área metropolitana de Lisboa. Se nós formos a municípios como Vila Franca, como Loures, como Mafra, como Sintra, como Palmela, como Montijo, como Barreiro, vemos muitíssimas empresas agrícolas com sucesso e com lucro, e com lucros significativos. Não só a produzir
hortícolas, como a produzir carne, como a produzir cereais, como a produzir forragens, e estamos a falar de cerca... E flores também. E porcos e vacas e O enfim. produto interno bruto. Como? 36% do produto interno bruto da agricultura é produzido na região de Lisboa e Valladolid. O que é mais do que a porcentagem de população. Claro, claro. Mas, portanto, esses números e os cerca de 8.000 explorações que existem ativas e que integram o Registro Geral da Agricultura, com um nível de facto de rendimento bastante considerável, fazem parte desta paisagem alimentar da área metropolitana de Lisboa. Por circunstâncias de nunca terem sido pensadas numa lógica de ordenamento do território e por força também de circunstâncias climáticas que nem sempre ajudam ao verdejar dos campos e a um aspecto mais apelativo do ponto de vista da percepção dessa imagem, seja aérea ou não aérea, de facto, às vezes não nos damos conta, mas elas existem. Existem de facto. Claro que também existem muitas outras áreas que podiam ser utilizadas nesta perspectiva, poderiam gerar emprego, poderiam gerar dinâmicas territoriais e que não estão a acontecer porque perderam viabilidade e essa viabilidade não foi retomada. Portanto, esta estratégia tem que ter a capacidade de alguma forma reorganizar aquilo que já existe, aquilo que produz efetivamente. Nós não sabemos exatamente, como o meu colega na sessão do mês passado, o Samuel Nisa, nos demonstrou, portanto nós não sabemos exatamente quantificar o que é produzido, onde é produzido e para onde vai. Portanto, o que é produzido, efetivamente, numa lógica de proximidade, e o que é que sai para fora da região, e o que é que sai para fora do país, e o que é que entra, e são essas contas que também são muito importantes fazer do ponto de vista da investigação e do conhecimento e da informação que tem que suportar uma estratégia que faça acontecer. Porque senão, se não tivermos esses dados convenientemente refinados, estamos a fazer exercícios mais ou menos vãos, que podem derivar em resultados semelhantes àqueles que já conhecemos. Eu queria só acrescentar aqui uma parte da resposta à questão de como é que se põem os terrenos que estão abandonados a retomá-los para a agricultura. Que é, de facto, o grande desafio. E para a floresta. Bem, a primeira questão é que sem agricultores, não vamos lá. Ou seja, nós podemos fazer os maiores planos para dizer que dá-se um incentivo financeiro e mais uma verba do FEDER e outra do Fundo de Garantia Agrícola e mais umas coisas, mas se não estiver depois o agente que é capaz de pegar naquilo e transformar o solo em produto verde, pode haver o Banco de Portugal a meter para lá dinheiro. Não é com dinheiro em cima. Não é com dinheiro em cima. Não é com dinheiro. E eu vou-vos dar conta de uma experiência concreta que acontece na área do Oeste. A realidade que hoje se vive no Oeste. Eu sou filho, neto, bisneto, trineto, não sei quantos, de agricultores. Foi aí que eu nasci, conheço muito bem o território. Mas já não sou agricultor. Mas as minhas terras não estão abandonadas. No Oeste, perante o desaparecimento de uma camada de agricultores que, por razões da idade, da cultura e da formação, deixaram de ser agricultores e abriram caminho a um certo abandono das propriedades, constituíram sociedades, muitas delas animadas por gente jovem, mais jovem, de uma geração já qualificada, que passou a tomar de arrendamento muitas daquelas terras. E hoje essas sociedades são conglomerados de produção, de comercialização e de transformação e de exportação. Conseguiu-se com isto, por exemplo, criar a marca, que devem conhecer, da maçã de Alcobaça. A marca da Pera Rocha. E qual foi o impacto disso? E dos vinhos de Lisboa.
Pronto. Esta- Não ponham os vinhos por enquanto. Os vinhos aí têm uma lógica mais individual ao nível da produção hoje, da produção de produtor. Em alguns casos, a afirmação da marca que é um caminho ligeiramente diferente. Mas, por exemplo, a maçã de Alcobaça conseguiu organizar um convênio com a McDonald's. E hoje, se forem à McDonald's, encontram a McDonald's a vender maçã de Alcobaça. Por exemplo, a Compal tem os sumos Pera Rocha do Oeste. Isto resultou de quê? Da capacidade dos agricultores se organizarem, porque o problema do cadastro da propriedade coloca hoje um desafio. A exploração agrícola, para ser viável, tem que ter uma dimensão. E essa dimensão não é compaginável com o cadastro fragmentado do nosso território metropolitano e fundamentalmente da zona norte da metropolitana. Esse é um desafio. Se não mexermos na questão do cadastro, e não podemos mexer por razões da propriedade, então tem que se encontrar formas de associação, de cooperação, e não perder ou reganhar novos agricultores. Depois há aqui uma outra questão. Isto aconteceu também porquê? Porque houve uma alteração política nos objetivos da PAC. A PAC durante muitos anos foi utilizada, essencialmente dirigida à produção cerealífera, por imposição do norte da Europa, dos franceses principalmente. E então onde é que foi aplicada? Foi fundamentalmente no Alentejo, do cereal. Há uns anos atrás, houve uma inversão de políticas da PAC, concentrada, não no cereal, mas nas hortofrutícolas. E isto teve significado prático. E aí foi uma medida de natureza política, de orientação, em que se direcionaram os apoios no sentido de estimular e de apoiar algo que também já estava a mexer. Mas, por exemplo, também as alterações, há pouco se falava da questão da McDonald's e da carne, também aí as mudanças culturais e a pressão do mercado está a mudar. O que o McDonald's hoje oferece em termos de soluções alimentares de fast food não tem nada a ver com a solução que oferecia há 10 anos atrás. Dir-me-ão uns é que o McDonald's antes era para miúdos e agora é para os miúdos, para os pais e para os avós. E isto é uma estratégia de marketing comercial perfeitamente entendível. Mas o que não há dúvidas é que a pressão da cultura, da opinião pública, do consumidor, está também a fazer mexer muito, quer os circuitos, quer os setores da produção. Por exemplo, o maior exportador, a maior parte da exportação que em Alcobaça se faz de maçã, que é muita, é feita fundamentalmente por uma cadeia de supermercados, o Lidl, que exporta para a Alemanha, portanto, é um dos grandes compradores de maçã de Alcobaça, que o Lidl normalmente tem maçã de Alcobaça etiquetada e faz a exportação para a Alemanha. Há aqui mudanças no que nós entendemos que era a agricultura de um certo tempo. E, portanto, se conseguirmos reintroduzir os agricultores e tornarmos viável a exploração agrícola, e hoje a agricultura, este tipo de agricultura pode dar dinheiro e dá dinheiro, não o dá se a unidade de produção for relativamente pequena. Quer dizer, os 10 hectares que era a base da nossa atividade agrícola, mesmo na zona de Alcobaça, não são hoje economicamente viáveis do ponto de vista da explotação. Posso acrescentar uma coisa? Só para vos dar um exemplo. Quando a França assinou o Tratado de Roma, obviamente que previu que aqueles 26% de agricultores iam passar àqueles que são hoje os 7 ou 8%, conforme as regiões. E que havia várias terras de agricultura, principalmente terrenos pequenos, não é? Que iam ser abandonados. Pronto. E o que é que fizeram passado poucos anos? Criaram umas organizações de Estado de natureza regional que tinham como função juntar terrenos, comprar terrenos, juntá-los,
dar-lhes uma unidade de exploração agrícola, viabilizar essa exploração agrícola sob o aspecto dos fundos comunitários, da agricultura, etc., etc., agarravam, vendiam a jovens agricultores. Tinham formação, tinham tal, e pronto, foram fazendo isso. Não foi a solução ótima, mas resolveram imensos problemas desta natureza e, assim, esta foi um tipo de solução estatal, digamos assim. Aliás, vem dos tempos do De Gaulle, etc., portanto, esse formato. Uma outra solução mais de mercado, da sociedade civil. Esta solução que o Leonel Fadigas esteve a dar agora. Mas é só para... Para encerrar, eu diria que, pela parte dos municípios, há uma capacidade de negociação que também não é de desprezar. Esse Parque Verde Azul de Sintra tem o empenhamento dos municípios onde ele se localiza de negociação que pode ser levada até ao emparcelamento, o estabelecimento de perequações, como na parte mesmo urbana, no caso de Lisboa concretamente aconteceu, e portanto não é necessariamente só todo o peso do mercado, nem é todo o peso da minha propriedade privada, porque esse tipo de negociação também foi o que aconteceu na Holanda, na Alemanha, porque não são muito diferentes de nós, não havemos de nos culpabilizar e só por causa da nossa herança judaico-cristã achar que nunca mais conseguimos sair de uma situação de atraso. Temos áreas em que os números, e eu penso na mortalidade infantil, por exemplo, o que foi o percurso feito por Portugal desde 25 de Abril até agora, tem os valores mais baixos da Europa e, portanto, noutras áreas é possível, com certeza, há uma componente de mercado, há uma componente de gestão política e há uma componente de pedagogia em que a população vai abandonando os seus paradigmas fortíssimos de que é a minha propriedade, ninguém mexe, não troco por nada, eu não faço nada, mas também ninguém há de fazer. Portanto, aí o que tem que entrar é a censura social, porque ninguém deixa um terreno abandonado na Alemanha porque é muito mal visto. E, portanto, nós também havemos de conseguir. Pois, essa componente, aquele comportamento muito civilizado é uma parte pedagógica e outra parte é pagar, é de multa. E, portanto, aquilo ao fim de 2 gerações fica epigenético. Eu não quero pagar a multa. E, portanto, porto-me bem. Muito obrigada.